Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Meus queridos ouvintes, é muito importante o momento da palavra. No livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então fique atento o que Deus vai falar conosco e no final desta ministração eu quero orar por você e com você. Eu estou muito confiante que hoje a atmosfera espiritual, a atmosfera da fé está forte e vai ter milagre. Você acredita em milagres? Eu acredito, nós acreditamos. Então eu creio que estamos falando com a pessoa certa. Então tem milagre chegando para você nesta noite. Creia. Eu amo demais quando Jesus ele diz em Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então creia no poder da palavra, creia no poder da oração, que nós vamos te ajudar nessa noite. Eu tenho certeza que você vai obter a sua vitória nesta noite especial. E falando em milagres, milagres, eu quero compartilhar com você aqui algumas orientações, eu quero passar aqui algumas instruções para você, trazendo para nós também algumas lições de vida à luz da palavra de Deus, em que você vai alcançar a sua vitória, mesmo diante de tempos sombrios, de tempos difíceis, mas a nossa fé não está em um homem, a nossa fé não está nas circunstâncias, a nossa fé está no Criador, no Deus que disse, haja luz e houve luz. Então é nessa fé que eu quero compartilhar o poder da palavra de Deus. Em 2 Reis, capítulo 4, o verso 1 e 2 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Preste atenção, ouvinte, eu vou repetir o final aqui, o que essa mulher diz para o profeta Eliseu. Ela diz assim: Tua serva não tem nada em casa. Olha só, essa é a primeira parte. Não tem nada. Ela diz, não tem nada. Aí ela completa, senão uma botija de azeite. Minha pergunta para você, meu amado e minha amada ouvinte: o que você tem na sua vida? O que você tem na sua casa? Preste atenção nesta palavra e nessa pergunta que eu fiz, porque tem milagre chegando para você. Muito bem. Nessa passagem que eu li, a gente vê aqui o profeta Eliseu, quando ele então aumenta o azeite da viúva, justamente essa viúva que o procura em uma situação que realmente era desesperadora. O esposo dessa mulher havia acabado de falecer e havia deixado uma dívida muito alta. E os credores haviam então ameaçado de levar seus 2 filhos como escravos. Então a gente percebe aqui que essa mulher corria o risco, de viúva agora, sem nada e sem companhia dos filhos. Porque viúva
Tinha 2 filhos, mas estava correndo o risco de ficar sem os 2 filhos, porque tinha uma dívida, tinha ali credores. Então o risco desta mulher era muito grande. Então ela estava, vamos assim dizer, totalmente desamparada. Pergunta a você que está prestando atenção na palavra de hoje. Você está em uma situação que parece que é desesperadora? Que você está se sentindo desamparado? Que você está se sentindo sozinho? Então eu quero dar uma informação para você. Fique até o final, porque esta palavra você precisa ouvi-la na sua essência, no total aqui. Porque eu creio que se você está conectado com a gente, já é um grande sinal que Deus tem provisão para você. Deus tem uma resposta para você. Para você que hoje talvez perguntou, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu oro e parece que nem as orações estão sendo respondidas? Quem sabe hoje, durante o dia, você teve um dia muito atribulado, coisas que não deram certo para você e ficou sem resolver, mas agora você está nos ouvindo nessa noite? Então eu tenho certeza absoluta. Nós não estamos aqui nessa emissora de rádio, nós não estamos aqui com o nosso ministério pelo rádio nesta quarta-feira por acaso. Eu creio que é um propósito de Deus. Oh, aleluia! Eu creio que eu estou falando com pessoas que confiam, que acreditam em Deus e mesmo que esteja numa situação de desespero, Deus tem uma resposta para você hoje, ou uma solução para aquilo que você está passando. Interessante que essa história, naquele tempo, não existia previdência social ou qualquer outro tipo de proteção aos órfãos e também às viúvas. Se hoje, minha gente, em pleno século XXI, já é difícil viver nessa situação que essa mulher estava, imagine então naquele tempo. Essa mulher estava abandonada por todos, mas não por Deus. É aqui que eu quero encorajar sua fé. Você até pode estar pensando que está abandonado por todos, que ninguém nota você, nem entra em contato com você. Mas eu quero informar você, mas você não está abandonado por Deus. A prova disso é que você está me ouvindo e você está gostando da palavra. Eu sei que você está gostando, porque esta é a palavra de Deus. É para abençoar você. É para te tirar dessa situação que você está passando. Às vezes até mesmo uma escassez financeira. Talvez até nessa área das finanças. No caso aqui, a mulher estava endividada. Ela tinha que pagar a conta, tinha que pagar a dívida. É aquele negócio. Quem tem crédito quer receber. Quem está devendo tem que pagar, não é? Mas essa mulher não estava desamparada por Deus. A prova disso que Deus fez com que este profeta, Eliseu, se conectasse com essa mulher. Da mesma maneira, eu quero dizer que você está conectado conosco nesta noite. Conectado justamente na Conexão FM e conectado com o agir de Deus. Então está tudo, o cenário está tudo pronto para grandes milagres na tua vida. O cenário, a atmosfera da fé está muito forte. E eu sei o que eu estou pregando. Pela graça de Deus, pela bondade de Deus, eu já prego o Evangelho há 30 anos. 30 anos pregando essas verdades que funcionam para aqueles que têm fé e acreditam no poder de Deus. Pois bem, essa mulher então estava abandonada por todos, mas não estava abandonada por Deus. Por quê? Deus não desampara os seus filhos e filhas. E é interessante, gente, que essa história aqui nos traz algumas lições de vida, até mesmo sobre o cuidado, né? E a provisão de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ou antes de prosseguir com esta palavra, eu quero que você diga assim, ó, Deus proverá. Você pode falar isso? Diga, Deus proverá. Se você está conectado comigo e pode enviar um direct pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá ou pelo nosso WhatsApp 996155162, o código de área é 41, 996155162. Se você pode dar um amém
manda um direct ou mande pelo WhatsApp e escreva: Deus proverá. Porque se você enviar para nós essa frase, Deus proverá, é porque eu vou saber que você ouviu esta palavra aqui neste horário. E para nós, o seu retorno, Deus proverá, é importante. É uma maneira de você declarar: Deus proverá. Se você não puder fazer isso, você vai ser abençoado do mesmo jeito, claro, óbvio, né? Mas é uma maneira de você também interagir conosco, porque eu tenho certeza que Deus proverá o que nós estamos precisando hoje à noite, o que você está precisando nessa noite. Então, o primeiro item que eu quero destacar aqui é o seguinte: todos nós estamos sujeitos, a algum momento, a situações de escassez. Quando a mulher procura o profeta Eliseu, sua primeira afirmação é muito clara e direta. Ela diz: meu marido morreu. E ele servia ao Senhor. Ou seja, não é nenhum tipo de cobrança ou de murmuração. Mas essa mulher está nos dizendo que algo muito importante. Ela está dizendo algo muito importante. Por quê? Coisas ruins também acontecem com pessoas que temem a Deus. Problemas, momentos difíceis também acontecem na vida de pessoas que temem, que confiam em Deus. Sim, é verdade. Servir a Deus, minha gente, não nos isenta de passar por tribulações e alguns problemas. É possível, tá? Se você está pensando qual texto que está sendo analisado, nós estamos analisando aqui 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Nós estamos comentando aqui a mensagem de hoje sobre isso. E tem milagre chegando para você. Não esqueça da frase: Deus proverá. Fale isso, afirme isso. Fale em voz alta para a tua mente ler e ouvir o que você está falando. Deus proverá. Então, dentro dessa história, é possível, tá, que o marido dessa mulher fosse Obadias, um servo do rei Acabe. Também é possível que este homem tenha se endividado, sustentando e até protegendo profetas do Senhor que estavam fugindo do rei Acabe e de Jezabel. Tá? É uma possibilidade da dívida dele ser gerada por isso. Tá? Agora, interessante, preste bem atenção. Meu querido e minha querida ouvinte, preste atenção. Nós, eu e você, veja bem, estamos sujeitos, tá, a passar por momentos de luta, de sofrimento. Mesmo você sendo temente a Deus, fiel a Deus. Porém, você pode passar, mas não pode ficar estacionado. Você pode estar passando por um problema. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas se você tiver fé, com trabalho, com ajuda divina, você vai sair dessa situação e vai para uma fase melhor. Entendeu? Você está crendo? Você está entendendo o que Deus está falando? Então, aquele homem havia morrido e agora sua família estava em apuros. Mas preste atenção. Mas Deus é tão fiel que não deixou que o legado do homem morresse. Ou seja, aquele homem, o marido da viúva, que agora ele tinha morrido, mas em vida, ele, após a sua morte, ele deixou um legado para sua esposa. Ele não deixou dinheiro, senão uma dívida, ok? Só que ele tinha crédito com Deus. Ele deixou um legado para a sua família. E diante daquele legado, ele trouxe então a provisão para aquela família de forma sobrenatural. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos e filhas, sua descendência, é um legado espiritual. Isso é tremendo, minha gente. Isso é maravilhoso, entendeu? Que Deus, ele honra os seus servos e servas fiéis. Mesmo que o mundo diz que não tem jeito, mesmo que o sistema está dizendo que não vai ter jeito, mas Deus tem a solução. Deus tem a solução.
Quem sabe alguém está até pensando o seguinte: eu conheço esse texto bíblico, eu conheço essa palavra. Quem sabe estou falando com pessoas que dizem assim: eu já preguei esta palavra, eu conheço essa palavra. Beleza, ok, que bom, fico feliz. Mas eu quero dizer para você: mas você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode tirar você desse cativeiro? Porque tem muita gente que conhece muitos textos da Bíblia, conhece só a história, mas não está canalizando isso para a sua vida na prática, a sua fé. Crendo que Deus continua agindo, Deus continua realizando milagres. E os milagres também são para os dias de hoje. É uma pena que muita gente não acredita em milagres. Tem gente que fala assim: milagre é para antigamente, milagre é no tempo de Jesus. Negativo. Os milagres também são para os dias atuais. Eu creio em milagres. Então, se você está conectado com a gente, já é um sinal que você crê. Se você não crê, passe a crer, que vai ser bom para você. Entendeu? Outra coisa importante que nós aprendemos aqui nesse texto: busque ajuda no lugar certo. Uma coisa que precisamos entender, minha gente, que na época o ofício dos profetas no Antigo Testamento, eles eram homens que tinham um elo direto com Deus. Eles recebiam a revelação da palavra de Deus e daí eles transmitiam ao povo. O fato é que os profetas representavam Deus na terra. Por isso, a mulher recorre ao profeta de Deus. É muito importante esse item aqui. Busque ajuda no lugar certo. Quantos problemas você enfrenta e às vezes vai buscar ajuda no lugar errado, para a pessoa errada? Pense nisso. O marido dessa mulher, muito provavelmente, ele servia ao rei. Ela poderia ter recorrido ao ímpio rei Acabe. Poderia ter recorrido a amigos do seu falecido marido. Poderia até mesmo ter procurado ajuda aos seus parentes mais próximos. Ela poderia ter feito isso, a viúva, do texto aqui que a gente está analisando. Porém, ela não fez isso. Ela foi na fonte certa. Essa mulher recorre ao homem de Deus. Por quê? Aqui ela estava mostrando sua total dependência e confiança na vontade divina. Meu querido e minha querida ouvinte, muitas pessoas, hoje em dia, recorrem a diversos meios nos momentos de dificuldade e até mesmo de escassez. Muitos vão se queixar em redes sociais. Parece que virou um hábito para algumas pessoas. Às vezes estão passando uma dificuldade e eles começam a se queixar da vida em uma rede social, achando que aqueles pseudo-amigos de rede social vai ajudá-los. Não necessariamente. E outros procuram se abrir com as pessoas que não têm a palavra de Deus para a vida delas. No final, a coisa só tende a piorar ao invés de melhorar. Ou seja, quando você está enfrentando um momento difícil, você tem que saber procurar a fonte certa, uma fonte segura. Porque nos momentos de dificuldade, busque a ajuda do alto. Há um salmo muito lindo que eu leio sempre, o Salmo 121, diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. De onde me virá o socorro? Tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o socorro que você precisa, meu querido e minha querida ouvinte, virá de Deus. Deus agirá, Deus manifestará o seu poder. E eu creio que esta bênção está chegando para você agora. O mundo espiritual está em movimento. Enquanto eu estou pregando aqui por essa emissora de rádio, enquanto você está ouvindo, seja aí na sua casa, no trabalho, no escritório, dentro do seu carro, de onde você está me ouvindo, a provisão está chegando para você. Creia nisso, aleluia. Eu creio no que eu estou pregando. Eu creio para mim e creio que esta bênção é para você também que está ouvindo. Por isso que você está em conexão com a gente aqui. Então, acredite. E eu vou repetir.
nos momentos de dificuldade, busque a ajuda do alto. Ore mais. Procure pessoas com conselhos direcionados por Deus. Leia as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, e tenha certeza que Deus vai trazer provisão para a sua vida e Ele vai te ajudar a sair das situações difíceis. Você crê? Então escreva aí, eu creio. Eu tomo posse. Vai dizendo, vai profetizando. Escreva. Gosta de escrever? Pega uma caneta e escreva, ou pense, diga, eu creio, eu tomo posse desta palavra, a bênção é minha hoje, em nome de Jesus. Vai reivindicando, vai crendo nessas palavras, que tem milagre chegando para você, meu irmão e minha irmã. Acredite, ouvinte, acredite. Você que mora aqui, nessa linda cidade de Balneário Camboriú, ou talvez você mora em Camboriú, né, que é outro município, talvez em Itajaí, né, onde tem o alcance aqui da rádio, e quem sabe outros estão me ouvindo em outras partes do Brasil, que estão ouvindo pela internet, então tem várias regiões, né? O importante é que você está ouvindo, o importante é que você está sendo abençoado, o importante é que quando você começou a me ouvir, você estava triste e agora está acendendo uma alegria dentro de você. Você estava até chateado, já está tendo esperança. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra de Deus que gera fé. E a fé, ela tem que ter ação. E a ação vai ter movimento. E tem movimento, tem provisão, tem bênção. Então receba esta palavra. Está muito forte o agir de Deus. Aleluia. E tem mais. Outro item importante aqui desta palavra. Não despreze o que Deus já te deu. Não despreze. Você tem habilidade, você tem algum talento, você tem alguma capacidade, você tem alguma coisa. Então não despreze, meu amado e minha amada ouvinte, não despreze o que Deus já te deu. Olha o que diz 2 Reis 4:2. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha que interessante isso aqui. Embora a situação da mulher fosse desesperadora, eu vou usar aqui a imaginação. Tá? Fico aqui pensando, né? A situação daquele profeta, o profeta Eliseu. Ele teria que trazer algum tipo de solução para a vida daquela mulher. E ele logo pergunta o que ela tem em casa. Veja que interessante. Veja que a mulher começa dizendo que não tem nada em casa, mas logo se lembra que tem uma botija de azeite. Olha só, botija de azeite. Mas, gente, o que seria uma botija de azeite diante de uma dívida tão grande? Quem sabe o teu quadro, né? Você está pensando, eu tenho um pouco de algo, mas isso aqui não dá para nada. É aqui que está o milagre. Quando Deus entra em ação, esse pouco na tua mão, entregue para a mão certa, vai prosperar, vai crescer. E é aqui que entra a grandeza e o poder de Deus, minha gente. De transformar algo tão simples em algo sobrenatural. Aquilo que podia ser pouco para ela, e agora qualquer pessoa normal, mas era tudo o que Deus queria para operar o milagre. Se você navegar pela Bíblia, prezado ouvinte, se você ler ali, por exemplo, os evangelhos, né? Certa ocasião, Jesus, após um período de ensinamento, o povo tinha que voltar para casa e o povo agora estava com fome. Jesus, então, percebendo aquilo, perguntou, né, se tinha dinheiro para comprar pão. Ali um dos discípulos dele disse, a gente tem um pouco de dinheiro aqui, mas é muito pouco para tanta gente, não dá para comprar muito pão não. Daí veio um outro e disse, olha mestre, tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso, né? Para tanta gente. A Bíblia diz que tinha 5.000 homens, e certamente se fala 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então tinha muita gente, né?
Pois bem, mas aí ele disse assim, isso é muito pouco. Mas quando aquele jovem entrega nas mãos de Jesus os 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que Jesus deu graças e houve o quê? A multiplicação. Então aprenda esse princípio. O pouco que você tem, quando você coloca nas mãos de Deus, quando você coloca para Deus cuidar, vai ter multiplicação, vai ter provisão. Sabe por quê? Porque muitas vezes, gente, o milagre de Deus não vem da forma que pensamos. Se você quer entender o milagre, você não vai receber, porque você não é Deus. Só Deus que entende. Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus meios, entendeu? Poderia muito bem cair, quem sabe, um saco de dinheiro do céu, naquela época, já pensou? Deus não podia fazer isso se ele quisesse? Provavelmente sim, né? Ou chegar alguém muito rico e pagar a dívida daquela mulher e resolveria o problema. Mas eu quero informar para vocês, meus ouvintes queridos, Deus trabalha diferente das nossas expectativas. Afinal, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus e Deus faz na hora dele. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele pode mudar qualquer situação. Creia somente. Creia. E Deus pode usar aquilo que já temos para transformar em algo grandioso. Algo que Ele já nos deu. E você não deve desprezar o que você já tem. Valorize o que você tem. A sua vida. A sua vida. Se você é casado, valorize o seu cônjuge. Se você tem filhos, valorize os seus filhos. Você está entendendo? Se você tem um salário, como um assalariado, um CLT, valorize o que você está ganhando. Se você trabalha por conta própria, tem o seu próprio negócio, valorize o teu negócio. Ah, pastor, é pequeno, a minha loja é pequenininha, não tem problema. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos. Mais recentemente, esses dias atrás, uma pessoa mandou, inclusive a foto, é um testemunho da cidade de Curitiba. A pessoa mandou uma foto de uma loja e ela disse, pastor, o pastor orou pela empresa da minha filha e ela se estabeleceu e após a oração ela cresceu, hoje ela ampliou a sua loja, está prosperando com a bênção de Deus. Você está entendendo? Isso é coisa recente. Então acontece muitos milagres também nessa área dos negócios. Se você está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa correta, com a bênção de Deus, você cresce. Você vai melhorar. Você está entendendo? Então, essa mulher aqui, ela já tinha a matéria-prima para o milagre. Qual que era a matéria-prima para o milagre? Uma botija de azeite. Então ela tinha... E eu quero falar que você também tem. Deus vai mostrar para você hoje. Você também tem a matéria-prima para o milagre. No caso da viúva aqui, que estava endividada, era o quê? Uma botija de azeite. É o seguinte, amados. Eu não sei qual é a matéria-prima do seu milagre, da sua provisão. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus já colocou em suas mãos. Deus já colocou em suas mãos a matéria-prima para o seu milagre. Você acredita? Então diga, eu acredito, eu tomo posse. Talvez você está olhando para ela agora. A matéria-prima, alguma coisa. É alguma coisa, eu não sei. Aí é com você, meu amigo. Tá certo? Mas um item interessante que eu quero passar para você aqui. Faça, meu querido e minha querida ouvinte, faça o que Deus te mandar a fazer. Olha o que diz 2 Reis 4, 3 e 4. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Eu não sei se a viúva achou estranha aquela orientação, aquela instrução de Eliseu. Mas o fato, minha gente, é que ela não questiona e ela simplesmente obedece à voz de Deus através do profeta. No caso, a direção divina para ela era a de pegar várias vasilhas emprestadas e despejar
aquele azeite. Então eu quero falar para você, meu querido e minha querida, as direções e também as orientações de Deus para nós, muitas vezes parecem não fazer o menor sentido. Deus coloca em nossos corações coisas que não queremos ou achamos que não podemos fazer. Entendeu? Agora, se queremos receber a provisão e o milagre de Deus, precisamos cumprir fielmente a sua orientação. E essas orientações, ela pode nos dar de muitas formas. Deus, pode nos dar de muitas formas, mas principalmente, minha gente, através da sua palavra. Então, creia que Deus vai orientá-lo e direcioná-lo em sua jornada. Você saberá exatamente o que fazer e como fazer. Então, basta buscar a Deus em oração e na sua palavra. Entendeu? É isso aí. Certa ocasião, a Maria deu um conselho durante um momento em uma festa de casamento. Maria deu uma instrução: faça tudo o que o mestre lhe disser. João capítulo 2, verso 5. Maria disse isso para o pessoal: faça tudo o que o mestre lhe disser. Quem que era o mestre aqui? Jesus. E eles seguiram as orientações do mestre e o milagre da transformação de água em vinho aconteceu. Então é importante então você ter esse entendimento espiritual. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe rica e abundantemente, porque Deus é maravilhoso e Ele tem provisão para você. Mas antes de nós orarmos, eu quero ainda compartilhar mais um dado importante aqui. Conte com outras pessoas. Lembre que o primeiro passo é buscar a ajuda do alto, mas conte com outras pessoas. Sabe por quê? Os meios de Deus nos prover milagres envolvem, muitas vezes, a ajuda de outras pessoas. Deus usa pessoas para nos ajudar. E essas vão te ajudar intencionalmente ou não. Então entenda, quando você busca a direção de Deus, quando você segue as instruções de Deus, o que vai acontecer? Deus vai trabalhar. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então por isso, conte com outras pessoas. Mas primeiro Deus, a oração, a fé, crer na palavra, você está entendendo? Porque na história dessa viúva aqui, podemos ver algumas coisas muito interessantes no relacionamento com as pessoas. Primeiro, é que ela tinha certamente uma boa relação com os seus vizinhos. Isso é fundamental. É certo que Deus deu graça a ela para pedir, mas seria difícil ela conseguir se fosse uma má vizinha. Pensa nisso. E eu te pergunto, como que estão os teus relacionamentos? Você tem bons relacionamentos com a tua vizinhança, do bairro onde você mora? Você tem um grupo de relacionamento bacana? Pensa nisso. O segundo item que me chama a atenção aqui é que ela pediu vasilhas e vasos. Ou seja, recipientes para armazenar o azeite. Era algo muito específico, muito direto ao ponto, né? Ou seja, nosso relacionamento com as pessoas, precisamos ser diretos e claros. Muitas pessoas reclamam que não são ajudados pelas pessoas da sua comunidade, da sua família, do trabalho. Ou seja, o fato é que elas também não sabem pedir ajuda. Nós vamos precisar de ajuda em alguns momentos da nossa vida. E muitas vezes de pessoas que nem imaginamos. Mas precisamos ser claros e pedir pela ajuda certa. Então, meu querido e minha querida ouvinte, você precisa saber
onde está indo e que tipo de ajuda está pedindo. Não adianta ficar fazendo reclamações genéricas, né? Se está precisando de ajuda espiritual, recorra a uma pessoa que realmente você confia de ser um bom líder espiritual, né? Ou um irmão de fé de confiança. Se você está precisando de um socorro financeiro, vá até alguém que entenda a sua situação e quem sabe venha ter o recurso para investir no teu negócio, coisa desse tipo. Agora, não adianta pedir ajuda nos lugares errados. Eu faço votos diante dessa palavra que o Espírito Santo dê sabedoria para você e discernimento espiritual para você também ter atitudes corretas. Então, recomendações finais dessa mensagem para a gente orar. Tenha boas relações com as pessoas e tenha também o entendimento que muitas pessoas terão recursos ou habilidades que você não tem. Você pode até vencer sozinho, mas é muito melhor contar com a ajuda de outras pessoas. É ou não é verdade? Pense nisso. E para a gente orar, você precisa então recorrer ao local secreto. Olha o que diz 2 Reis 4:5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Aqui está outro item importante, um segredo que eu estou revelando aqui para você que não sabe, que a gente vai aprender aqui nessa história de Eliseu, quando aumenta o azeite da viúva. Após conseguir todas as vasilhas, o profeta manda que ela feche a porta e comece a derramar o azeite sobre as vasilhas. Existem muitas coisas que devemos externar às pessoas. Existem muitas coisas que vamos precisar da ajuda de pessoas. Mas amigos e amigas que me ouvem, existem momentos que somos somente nós e Deus. No caso da viúva, esse lugar secreto com Deus envolvia fechar a porta sobre ela e seus filhos, o seu núcleo familiar. Muitas vezes, precisamos descer à presença de Deus com os da nossa casa. Outras teremos que descer sozinhos mesmo. Jesus nos fala muito sobre o secreto. Precisamos ter momentos e experiências a sós com Deus. E é isso que nos faz crescer espiritualmente e receber a provisão poderosa do nosso querido Deus. Amados e amadas ouvintes, os maiores milagres são gerados no secreto. Quando ninguém está vendo, Deus está te contemplando e trabalhando na sua vida. Muitas pessoas gostam do barulho e até mesmo da agitação, mas muitas vezes, meus amados e queridos ouvintes, Deus vai trabalhar no silêncio mesmo. Então, amado e amado ouvinte, priorize estar no secreto com Deus e você verá grandes milagres e maravilhas em sua vida. Então eu digo para você, a provisão de Deus é suficiente. Deus é um Deus suficiente, poderoso, extraordinário. Tudo que Ele faz é em abundância. Na verdade, Ele sempre nos surpreende com sua graça e seu poder. Então, que aquela mulher recebeu outra orientação, que ela pegasse aquele azeite, vendesse o azeite, pagasse a sua dívida e ainda sobrou para ela viver muito tempo com seus filhos. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá mais do que pedimos. Na verdade, nós nem sabemos pedir, mas Ele nos surpreende e faz. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Esse é o nosso Deus, minha gente. Um Deus poderoso, maravilhoso e um Deus muito maior que nossos problemas e expectativas. Então, confie nele e Ele trará provisão sobre a sua vida nesta noite, neste momento.
em nome de Jesus, seja edificado com esta palavra, seja impactado pelo poder de Deus. E prepare aí você para o momento da oração. Já eu vou orar, questão de minutinhos, eu vou encerrar a programação com a oração. Separe aí você que gosta de orar pelo copo com água. Eu tenho feito isso e muita gente tem sido abençoada. Separe um copo com água, se for possível. Prepare aí a chave da casa, do carro, da empresa, contratos, documentos, carteira de trabalho, passaporte. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite maravilhosa, por poder estar ministrando a tua palavra por esta emissora aqui em Balneário Camboriú, e crendo, Deus, que as pessoas que realmente estão precisando de um milagre estão me ouvindo neste momento. Eu coloco todos os pedidos que chegaram para nós. Pessoas que estão nos ouvindo nessa cidade, pessoas que estão nos ouvindo aqui nessa região de Santa Catarina e outros que nos ouvem em alguma parte do Brasil e estão conectados com o agir de Deus. Após esta palavra maravilhosa que ouvimos, Pai, em que o Senhor fala através do profeta e dá direção, dá instrução, dá orientações a uma mulher que precisava de um milagre, e o milagre aconteceu. Baseado nesta palavra, Senhor, eu creio que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Portanto, Deus, que todos que ouviram a palavra e estão recebendo agora a oração, a intercessão, eu peço o teu milagre, Senhor. Eu peço o teu agir. Eu peço a tua graça, o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia sobre todos nós, sobre todos que nos ouvem, meu Deus. E eu creio que este povo está na fé. Eles estão confiantes que hoje é dia de provisão, hoje é dia de milagre, hoje é dia da vitória, em nome de Jesus. Senhor, se alguém está enfermo, se alguém está enfrentando uma batalha de doenças na família, eu quero repreender e expulsar em o nome de Jesus. E digo, doença, espírito de enfermidade, vai saindo deste corpo, desta pessoa, desta vida, desta família, deste lar. Em o nome de Jesus, que os doentes sejam curados, os aflitos, os necessitados venham encontrar refúgio, consolo e a solução deste problema, meu Pai. Ó Deus, abençoa esta pessoa que hoje está declarando a sua fé em Jesus. Está se entregando a Ti, Senhor. Está declarando que confia no Senhor. Pai, que seja a noite da salvação, a noite do milagre, a noite da vitória para cada ouvinte, Pai. Nós colocamos também todos os pedidos que o ouvinte separou através de um contrato de compra e venda, a escritura de um imóvel, pessoa que separou a carteira de trabalho, o passaporte, ou uma carteira da sua profissão, talvez um advogado, um economista, um administrador, um contador, pessoas profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, empresários, empreendedores. Senhor, esse que separou uma caneta para assinar um projeto, Pai. Dê direção e provisão para essa pessoa. Abençoa aquele que separou a chave da casa, do carro, da empresa, um documento, uma causa na justiça, uma situação que precisa ser resolvida e essa pessoa está dizendo somente um milagre. Senhor, que o Senhor venha utilizar este milagre para que essa pessoa alcance o seu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, abençoa também a cidade de Balneário Camboriú, e toda essa região aqui de Santa Catarina, onde a emissora local alcança pelo rádio. E aqueles que me ouvem nesse Brasil maravilhoso, a nossa nação querida, de norte a sul, de leste a oeste, que este Brasil seja chacoalhado pelo teu poder e aconteça milagres extraordinários. E quem estiver ouvindo esta ministração pelo rádio ou pela internet, se está chegando esta oração, se está chegando essas instruções espirituais para essa pessoa, é porque ela crê no Senhor, é porque ela estava precisando ouvir esta palavra. Então que esta bênção do Senhor Jesus alcance os nossos ouvintes. Também abençoa, Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso ministério, aquelas pessoas que têm semeado uma semente financeira no ministério Agindo Deus Quem Impedirá, ou aquelas que vão começar a semear a partir de hoje. Abençoa cada semente semeada, para que possamos permanecer aqui nesta emissora, neste horário também, levando fé e esperança através da palavra da fé pelo rádio.
Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por mais uma noite, por mais um momento de fé e que todos tenham uma noite de paz, uma noite de sono, uma noite de descanso, uma noite abençoada, uma semana, já estamos praticamente no meio da semana, um final de semana de bênção, em nome de Jesus. E que nós possamos continuar firmes transmitindo a Tua palavra aqui por esta emissora. Abençoa aquele que separou o seu copo com água, que crê no poder da oração da fé, que após essa oração esta água se torne um remédio espiritual e milagres extraordinários comecem a acontecer neste momento. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Meus queridos e queridas, lembrando que toda quarta-feira, das 20 às 21, estamos aqui com esta palavra de fé. Eu quero fazer um convite para você aqui de Santa Catarina, Balneário Camboriú e Mediações. É o seguinte, no próximo domingo, dia 17 de novembro, vamos ter um encontro de fé e milagres em Curitiba. Vai que você vai estar lá. Agora sexta-feira é feriado, né? Dia 15 de novembro. Quem sabe você vai para Curitiba, lá para o Paraná. Então nós vamos ter duas reuniões especiais. Dia 17 de novembro, tá certo? Às 9h30 da manhã e às 15 horas. Em Curitiba, no Paraná. Fica lá no Hotel Estação Express. Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada franca, vai ser tremendo o agir de Deus. Mais informações, siga a gente no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima quarta, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Olá, meus queridos do Agindo Deus, quem impedirá, e toda a família, convidamos você para os nossos encontros de fé e milagres. Em novembro, será dia 17 de novembro, teremos 2 horários, 9h30 e às 15 horas. Exatamente, será no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a gente para esse mover sobrenatural. Anota aí, dia 17 de novembro, é às 9h30 e às 15 horas. Mais informações, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Siga a gente, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. E vem com a gente para este mover profético. Pastores Edson, pastora Eva e toda a nossa equipe de fé, abençoando vidas, abençoando famílias em nossas reuniões presenciais no hotel em Curitiba. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.